juventude linda do Brigadeiro Fontinelli. Vamos continuar a aula, a segunda aula do 7º ano aqui de ciências da professora Cassina, tá? Te inscreve aí no YouTube, ativa o sininho e vamos a essa aula sobre as doenças provocadas por protozoários, pessoal. Primeiro, iremos aprender alguns conceitos relacionados à saúde. O primeiro conceito, que seria um agente etiológico. O agente etiológico, pessoal, é o ser que causa uma determinada doença, ou seja, vai ser o próprio parasita, o próprio protozoário, tá? Que é o parasita que vai causar uma determinada doença. O vetor seria o ser que vai transportar o agente etiológico de uma pessoa que está doente, que já está contaminada, para outra pessoa que está sadia. Ok, pessoal? Vamos verificar agora os sintomas. Vamos entender o que seria o conceito de sintomas. Os sintomas são as consequências provocadas pelo parasita. Ou seja, através desses sintomas é que podem denunciar a doença. Ou seja, às vezes o sintoma é uma febre, uma diarreia, uma dor de cabeça. Isso é sintoma. Então, o conceito de sintoma são as consequências. A profilaxia seriam as medidas que vão ser tomadas, os métodos para evitar o contágio da referida doença. Vamos então agora detalhar uma doença provocada por protozoário, que é a amebíase ou disenteria amebiana. O agente etiológico é a entamoeba histolítica, que no microscópio ela irá surgir assim. E o que é que ocorre? Essa entamoeba histolítica, ela vai, no caso, ela vai ser um organismo ou micro-organismo, né, que vai provocar a doença amebíase. Então, se ela vai provocar, ela é o agente etiológico, o próprio parasita, ok? Vamos entender quais os sintomas, ou seja, lembra do conceito que eu passei, que seriam as manifestações? Então, é o que acusa a doença, ou seja, as lesões intestinais, a disenteria, a fezes com sangue, isso seriam os sintomas. E a profilaxia, para uma das medidas para evitar, seria lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos após usar o vaso sanitário, cobrir os alimentos, lavar os alimentos, ferver a água antes de tomar. Ok, pessoal? Vamos entender agora o ciclo evolutivo da amebíase ou disenteria amebiana. Então, vamos olhar para essa referida imagem aqui para entender esse ciclo da entamoeba histolítica para ela provocar a doença, ok? Primeiro, nós temos aqui um conjunto de hortaliças. Eu tenho aqui, no caso, alface, eu tenho aqui cenoura, tem a fruta que é a maçã, que muitas pessoas, que todos precisam comer a maçã ao natural, e o tomate. Então, se essas frutas, por acaso, elas forem lavadas com água que contenha o cisto da entamoeba histolítica, a pessoa, ao ingerir essa salada que foi feita com esses respectivos vegetais, ela vai estar ingerindo o cisto da entamoeba histolítica. E ele, ao entrar em contato aqui, essa aqui tudo, pessoal, é o intestino humano, tá? Seria a área do intestino humano. Então, cada núcleozinho desse vai liberar uma ameba, né? E essa ameba, ela vai, no caso, formar uma forma chamada forma vegetativa que irá se multiplicar e lesionar os vasos sanguíneos intestinais. Em decorrência disso, é por isso que a pessoa tem as fezes com sangue, tá, pessoal? E ao ingerir essas hemácias, que são as células sanguíneas, que são os glóbulos vermelhos, a pessoa também pode ter anemia. A pessoa que está infectada pela entamoeba histolítica, ela poderá ter anemia, pessoal, que é um outro sintoma. Então, quando a pessoa defecar,
ela irá eliminar os cistos com as fezes, né? As fezes, no caso, vai conter os cistos. E esses cistos, eles, olha só, o cisto, ele tem essa parede espessa. E dentro desse cisto, cada núcleo desse irá originar uma nova amebazinha, ok? Se eles caírem na água, a água leva, o cisto eclode. E aí, se a pessoa, no caso, a pessoa ingerir água que não está filtrada ou fervida, ela vai se contaminar. Ou então, no caso, se a pessoa molhar as hortas, né? Ou algum local que tenha plantação que vai ser um alimento ou uma árvore de tomate, vai ocorrer de novo um novo ciclo. Ok, pessoal? Vamos lá. Continuando, vamos lá para a giardíase. Vamos prestar atenção, pessoal. O agente etiológico é a Giardia lamblia. Então, o que ocorre? A Giardia lamblia, ela é esse micro-organismo que tem, né? Nós já aprendemos na aula anterior, os flagelos, que são os filamentos longos, ela tem 2 núcleos. Então, a Giardia lamblia, ela é o agente etiológico, ou seja, o próprio protozoário causador da doença. Os sintomas são, no caso da giardíase, que é a doença. Lesões no intestino, a disenteria que vai dar na pessoa, às vezes dá dor de barriga, pela hora da manhã, fezes com sangue, ou seja, os sintomas são semelhantes aos sintomas da amebíase. E a profilaxia, que serão as medidas de prevenção, seria lavar as mãos das refeições, claro que lavar as mãos com sabão, pessoal. Ferver a água antes de beber, proteger os alimentos, principalmente de insetos como mosca, insetos roedores, pessoal. Porque esses insetos, eles podem ir ao local que tem fezes e trazer nas patas os cistos no caso da giardia. E lavar as frutas e legumes antes de comer, tá? Vamos para a próxima, que seria a leishmaniose. A leishmaniose, ela tem um vetor. Lembra que eu da aula, dos primeiro início da aula, no caso, que tem o mosquito palha como vetor, que ele que vem trazer, não é? Ele que vem trazer o protozoário. Então, ele é chamado de birigui. Por que ele é chamado de mosquito palha, pessoal? Pelas características, olha. Essa asinha dele parece uma pequena palha, olha. Ele tem essas pluminhas, ó, ok? Que são semelhantes a umas palhas. Então, os pesquisadores batizaram ele como mosquito palha. E a fêmea hematófago, ela suga o sangue de uma pessoa que já está com a leishmania, que já está contaminada. A leishmania, ela irá circular no sangue, ok? E ela, depois de algum tempo, vai provocar essas feridas, que são as lesões cutâneas, ou seja, sobre a pele, vai ficar lesionada e isso aqui irá aumentar com o decorrer do tempo, causando a leishmaniose cutânea. E como medida profilática, nós temos que evitar a picada do mosquito palha e usar repelente para combater mosquito. E no caso aqui, essa lesão cutânea, ela pode ocorrer em áreas expostas, pessoal, ou seja, olha aqui no braço de uma pessoa, pode ser nas mãos, às vezes dá até no rosto, no nariz. E o ideal seria a pessoa cobrir também as partes do corpo, usar luva, se ela for para uma área onde tem um mosquito, usar uma blusa de manga comprida, calça de manga comprida, para não deixar a área exposta, tá, pessoal? Que é onde o mosquito poderá picar e irá surgir a leishmaniose, ok? Próxima doença é a doença de Chagas. O vetor é o mosquito. No caso aqui não é o mosquito não, pessoal. Na verdade, ele não é o mosquito. Ele é o percevejo. Esse percevejo ele é chamado de barbeiro. Por quê? Porque ele, ao picar de noite, ele defeca também e ele deixa o protozoário Trypanosoma cruzi, que é esse aqui, ó, que está em pequeno tamanho, ele vai deixar na pessoa que ele picou, no caso as fezes dele, do barbeiro, é que vai conter, ele vai cair, quando a pessoa coça, olha só, ele vai defecar no rosto da pessoa, e a pessoa ao coçar, né, ele vai picar também, ele vai coçar o rosto, e esse micro-organismo irá penetrar a corrente sanguínea. Onde vive o barbeiro? Ele vive nessas casas que tem paredes de barro.
tá? Em casa coberta com palha, ele pode se esconder na palha, na fresta aqui, no barro, porque essas casas não são rebocadas, né? Elas não são revestidas, no caso. Então, ele se esconde nas frestas ou entre as palhas. E à noite só é que ele vem transmitir, ou no caso, o Trypanosoma cruzi, ok? Os sintomas principais é a cardiomegalia, ou seja, ele irá provocar problemas no coração e gradualmente a parede vai ficar espessa do coração e ele poderá aumentar de tamanho. Como profilaxia seria evitar o contato com o barbeiro, poderia usar mosquiteiro também, né? Substituir essas casas que são de parede de barro por casas de alvenaria que são revestidas as paredes, cobrir as telhas, substituir aqui essas casas de cobertura com palha por cobertura com telha, forrar a casa, no caso. Melhores condições, na verdade, de moradia para combater essa doença chamada doença de Chagas. Vamos entender aqui o ciclo da doença, tá? O ciclo do Trypanosoma. Então, o hospedeiro invertebrado, no caso, seria aqui o percevejo barbeiro, ou seja, o nome dele é Triatoma infestas e o nome popular é barbeiro. Então, ele vai trazer, no caso, no organismo dele, este parasita aqui, que é Trypanosoma cruzi, que é, no caso, um protozoário flagelado, que ele tem o flagelo aqui e ele tem o núcleo, que é uma das características dos protozoários, que é uma característica dele também, é essa membrana aqui ondulante, tá? O Trypanosoma cruzi tem essa membrana ondulante. Então, as fezes do barbeiro, ele vai depositar sobre o rosto da pessoa, e a pessoa ao coçar, ele irá penetrar na corrente sanguínea. Ele vai penetrar na pele, vai circular no sangue por vários dias, até ele se hospedar no coração humano. Ok, pessoal? Depois de algum tempo, as fibras do miocárdio que alojam os parasitas, elas irão ficar no interior das células aqui do músculo miocárdio, ele vai dilatar, ele é um músculo, né? O músculo tem capacidade de dilatar e ele vai dilatando, e conforme ele for dilatando, o coração irá aumentando de tamanho, a pessoa vai ter problemas cardíacos. E no caso aqui, ó, as hemácias, que são as células que contêm o pigmento vermelho do sangue, elas irão, no caso, auxiliar na alimentação também do Trypanosoma, né? Que ele irá se alimentar das substâncias que estão contidas na hemácia, ok? Vamos verificar aqui a próxima doença, que é a tricomoníase. Tricomonas vaginalis é este protozoário aqui, ó, que tem o flagelo, que está se movimentando no caso, ó, aqui, né? Então, esse tricomonas, ele causa uma doença chamada tricomoníase. Os sintomas, na verdade, corrimento abundante nas mulheres, amarelado, esverdeado ou acinzentado, podem surgir bolhas, que pode ter um cheiro desagradável na parte interna do canal vaginal, devido a que o canal vaginal é lubrificado e vai surgir aí as condições para ele sobreviver. Poderá ter, popularmente conhecido como comichão, que seria coceira vaginal. Ardor, principalmente no momento que a mulher for urinar. No caso, esse ardor ele pode ser em volta do canal vaginal. Ok, pessoal? E o incômodo, claro, né? Como é que a pessoa vai se prevenir da tricomoníase? Primeiro, se já for uma pessoa
que pratica o ato sexual, durante a relação sexual, ela vai ter que usar preservativo ou camisinha. Que aqui temos uma charge, né? Que está a camisinha entre o casal, ou entre os namorados. Outra condição é a higiene, que seria uma profilaxia. Que medidas de higiene são essas? Não compartilhar toalhas, roupas íntimas e ter cuidados ao provar roupas íntimas em lojas. Ok, pessoal? E também ter a higiene pessoal. Então, aqui nós temos, não é? O nome científico do Trichomonas vaginalis, que é o agente etiológico, e a representação dele. Vamos verificar aqui uma outra doença, que é a malária ou impaludismo. Essa malária ou impaludismo, ela é provocada, pessoal, o vetor é um mosquito chamado mosquito prego. Por quê? Porque se você olhar, ó, a fêmea que é hematófaga, ela tem aqui, ó, o aparelho bucal dela é picador. Então, é semelhante a uma agulha, semelhante a um prego bem fininho, que vai perfurar facilmente a pele humana. Apesar da pele humana ser protegida, né, pelos pelos, mas aí facilmente ele perfura e ele suga o sangue da pessoa que está com a malária ou impaludismo, essa palavra aqui seria impaludismo. Depois de alguns dias, a pessoa já vai começar a sentir sintomas que acusam a doença. Um dos sintomas principais é dor de cabeça constante. No momento que der a febre, a pessoa vai ter tremor, suor, palidez, falta de apetite. E no caso, ele vai ter um cansaço muscular, dor nas costas, ou seja, ele vai ficar com o corpo dolorido. O fígado poderá inchar, por quê? Porque o plasmódio, que é, no caso, o protozoário, ele vai se instalar nos hepatócitos, que são as células do fígado. E no estômago poderá ocorrer que a pessoa pode ter náuseas constantes, vômito sem motivo, né? Devido ao seu sintoma da doença. E como problema respiratório, a pessoa vai ter tosse seca. A pele, além disso, a pele vai ficar pálida, porque como ele vai se instalar, no caso, o protozoário, que é o plasmódio, e ele vai se instalar no fígado, ele vai provocar icterícia, que é a pele amarelada, tá? Vamos conhecer e aprender um pouco mais sobre o ciclo evolutivo do plasmódio. O mosquito, ele vai picar e ele vem trazer os esporozoários, né? Ou esporozoítos, na secreção salivar. Esses esporozoítos, ou esporozoários, eles irão circular e eles irão invadir o fígado. Então, estes esporozoítos, eles irão se instalar no fígado. E os merozoítos, que é uma outra forma de evolução, eles vão invadir as hemácias, que são as células do sangue. As hemácias são os glóbulos vermelhos, pessoal. Quando eles se multiplicarem, esses merozoítos, eles irão estourar as hemácias. No momento que ele estoura a hemácia, ele vai liberar umas toxinas no sangue, e por isso que dá o tremor na pessoa e o suor. E o que acontece é que essas hemácias, de dentro da hemácia vai eclodir, no caso merozoítos,
que podem ser masculinos e gametócitos femininos. E o mosquito vai ingerir as hemácias com esses gametócitos. E eles, no caso o mosquito, irá ser o hospedeiro, né? E no interior do corpo do mosquito vai ocorrer fecundação. Por quê? Os gametas masculinos e os gametas femininos, eles irão se unir. E esta fecundação ocorre no interior do mosquito. Deu para você perceber? E vai ocorrer uma divisão celular e eles irão se instalar na parede do estômago do mosquito e vão ficar guardados lá. Então, esses esporozoítos, eles vão invadir a glândula salivar de quem? Do mosquito. Vão ficar por lá guardadinho, até o mosquito encontrar uma próxima pessoa para ele infectar. Tá certo, pessoal? Vamos nos prevenir. Como vamos nos prevenir? Como a pessoa pode se prevenir da malária? Existem várias medidas profiláticas ou de prevenção. Entre elas, eliminar ambientes onde o mosquito poderá se procriar. Eliminar criadouros, ó. Não deixar cobrir os pneus, não deixar o pneu exposto, não deixar acumular água nas vasilhas, nos recipientes, né? Para o mosquito não atingir a fase adulta. Outra maneira seria proteger as portas e as janelas com telas, para o mosquito não adentrar as casas. No caso, se as crianças que dormem em berço e em caminhas desprotegidas, o ideal é à noite proteger as camas com cortinado, usar inseticidas para matar o mosquito adulto e também usar calça comprida, se proteger, não é? Usar inseticidas naturais para evitar que o mosquito venha a se procriar. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Me segue no Instagram, @CacilaBastos. Tchau, pessoal!